Bom dia. A reflexão de hoje está em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Então o assunto é trabalho, né? E hoje nós vamos começar com uma parte do Evangelho no versículo 16, certo? O nosso que nós pensamos é versículo 17. Vamos começar no 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse é o versículo 18. Bom, eu fui pesquisar, em outra parte do Evangelho, nós temos lá em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 8, onde em um dia de sábado, eles entraram pelas searas, colheram espigas para comer, porque eles estavam com fome. E os fariseus ficaram indignados. Jesus lembrou a eles que Davi e seus companheiros, tá lá no Velho Testamento, né? Entraram no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeram os pães da proposição, os quais apenas os sacerdotes poderiam comer. E mais que os próprios sacerdotes, no sábado, estão violando a lei, eles são homens também, e ficam sem culpa? Pois é. Jesus então disse: Aqui está quem é maior que o templo. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Resposta de Jesus, né? Gente, vamos fazer uma revisãozinha? O Antigo Testamento, ele considerava sagrado o sétimo dia da semana e ele reservava para adoração e descanso, já que Deus descansou, né, no sétimo dia, depois da criação. Eles não trabalhavam no sábado. No hebraico, sábado, né, quer dizer sétimo dia, do verbo que significa parar ou descansar. A observância deste dia era parte da aliança com Deus. Curar paralíticos, carregar a cana, colher espigas, era considerado trabalho. E a penalidade por profanar o sábado, gente, era a morte. Se você for lá em Êxodos, no capítulo 35, do 1 ao 33, tem assim: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalheis até o sexto dia, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhará, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Já em Números, no capítulo 15, 32 até o 36, temos o exemplo do castigo pela violação do sábado. Um homem que foi pego apanhando lenha no sábado, levaram-no a Moisés e a Araão. Prenderam-no, e então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Percebem esse momento delicado? Um povo que punia com apedrejamento até a morte, sem piedade. O confronto do mestre com os fariseus. Era importante que Moisés, naquela época, fizesse isso, porque era um povo escravo, acostumado de trabalhar de sol a sol, né, de domingo a domingo. E algumas leis, Moisés dizia que vinham de Deus, né? Então ele queria colocar ordem, queria colocar organização, e às vezes para um povo escravo, é um povo muito, eles eram naquela época muito infantis, ignorantes, então precisavam dessa dureza, né? Então Moisés tinha essa dureza e eles eram mesmo apedrejados fora no arraial, fora do acampamento, até a morte, para que as outras pessoas não fizessem
a mesma coisa, né? Então era uma coisa meio de medo, né? Mas não vamos aqui entrar nessa história, né? Mas eu quis trazer para vocês qual era, o que Jesus naquele momento estava entrando em contato com os fariseus, o que significava, né, trabalhar no sábado, qual era, para aqueles judeus, o que significava aquilo estava entranhado, né, vinha passando de geração a geração para todo aquele povo. Então, era um povo mesmo cruel, que punia com apedrejamento até morrer mesmo, né? Então, por isso que Jesus fala, se eu não quero holocaustos, misericórdia sim, holocaustos não. Se vocês soubessem disso, vocês não tinham, né, matado inocentes, diz o próprio mestre. O trabalho do mestre de trazer a verdade para que não mais sofrêssemos com interpretações equivocadas, isso leva para hoje nós também. Cuidado com as interpretações equivocadas, com as coisas que vão passando de geração para geração, de cultura para cultura, né? Porque são coisas às vezes do homem, que ainda caminha nos primeiros passos da evolução moral e espiritual. Por isso que é importante nós sempre, quando recebermos informações do passado, nós vamos prestar atenção e verificar se realmente, né, filtrar com a razão, com o entendimento, com a compreensão, principalmente com a compaixão, aquela situação que está chegando às nossas mãos, né? E não repetir os erros do passado. Muito bem, por isso que o mestre veio entre nós, pessoalmente, para mostrar a verdade, para que a gente não continuasse errando, né, séculos e séculos com interpretações equivocadas. Um pai de amor que sempre é indulgente, que permite o arrependimento e o reparo das próprias faltas com o trabalho no amor. O mestre nos ensinou isso, né? Nós temos a parábola do filho pródigo, que o pai, né, que é Deus, está lá de braços abertos para o filho que foi, gastou todo o dinheiro, né, fez coisas equivocadas, mas voltou humilde, querendo trabalhar, né, na vinha do pai, e disse, me trate como se fosse um empregado. E ele diz, não, ele coloca um anel no dedo que representa, ele tem direito à herança, o abraça e o beija, e manda matar, né, o melhor novilho para que fosse festejar, porque ele estava morto e voltou a viver. Olha que lindo, é esse o pai de amor misericordioso, amoroso, que o nosso mestre veio trazer. Não esse pai rigoroso, né, cheio de ódios, de preferências, gosto mais desse povo, daquele povo, mata até. Não. Jesus queria mostrar o que era a verdade mesmo, quem era, né, o Pai Celestial. Naquele momento ele deixou um ensinamento ao povo escravo liberto, que os corpos repousassem dos trabalhos que os fatigassem, mas não deixassem jamais os corações repousarem, esquecidos do bem que lhes cumpria fazer, né? Então ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Nós temos que descansar, temos que ter férias, respirar no fim de semana, dormir até mais tarde, né? Ter um momento agradável. Ele falou, repousem os corpos, mas nunca o coração, né? Amigos, já passamos desse tempo, né, de nós preservarmos a nossa espécie. Estamos até 8 bilhões encarnados no planeta, né? Estamos aí já agora no patamar, nesse momento da preservação da alma. Não esqueçam disso. Hoje nós já podemos escutar no nosso coração, na nossa alma, a chamada de Jesus e a chamada de Deus, nosso Pai, que está chegando à Terra por vários pontos do mundo e por diferentes almas que se situam em planos diversos. Olha só, executemos porque se aproxima o momento, escutemos, né, esse chamado de Deus, porque se aproxima o momento da seleção de valores. E nós estamos vendo através da mídia tudo que está chegando para cada um de nós, né? Em que nós escutamos certas coisas colocadas como certos, o ruim está certo, né? O bom está errado. Então, não pense, raciocine, use o filtro de Jesus, o filtro do amor. Comece a perceber a seleção de valores dentro do teu coração. Tudo que chega, você faz a seleção de valores, o que é certo e o que é errado.
Não é porque todo mundo está dizendo que é certo que você vai fazer, né? Na verdade, todos nós estamos agora no momento de metamorfose espiritual. Não existe no mundo nada que não trabalhe, se a gente perceber. O próprio Pai Celestial nos deu esse exemplo. Por exemplo, o nosso corpo humano é um exemplo especial, singular. Desde os átomos até os órgãos, tudo se movimenta de uma maneira estupenda. A mente, ela não para um segundo. Cada célula é um mini motor vivo. Em todos os reinos, Deus nos ilustra. Você vê, a abelhinha trabalha no apiário, assim como o formigueiro, cada qual com as suas aptidões. O voo dos pássaros em bandos, cardumes em dos peixes. Gente, se nós pararmos aí para pensar as observações do nosso planeta, não tem limite, justamente porque não tem limites o material de observação da criação de Deus. Deus é labor em todos os sentidos. E por isso o Mestre responde a todos nós. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E somos todos trabalhadores, mas nós somos trabalhadores da última hora, agora em 2020, né? Somos todos trabalhadores que apenas, amigos, recentemente acordamos do longo sono da ignorância. Então, otimizemos o nosso tempo, né? Façamos valer a pena, né? Esse amor, esse cuidado delicado do nosso Mestre, que nos proporcionou esse aprendizado. Então, não podemos mais gastar tempo inutilmente, sem proveito para o nosso progresso espiritual. Nós estamos num momento de metamorfose espiritual. O corpo, ele troca constantemente as células velhas por novas. Vocês sabiam? Cheias de energia, essas novas, vivificantes, prolongando o bom funcionamento do nosso corpo. Trocamos tudo, a cada 9 meses. Parece que a gente renasce, né? Mas as nossas células se trocam a cada 9 meses, menos os neurônios, né? E os genes, eles carregam toda a memória para as novas células, inclusive as experiências adquiridas ao longo da vida, né? Então, façamos o mesmo com relação à nossa mente. A vida é evolução, é progresso. Os raios do Pai Celestial, de Deus, nosso Pai, Ele nos atinge aonde quer que nós estejamos. Mas veja bem, esses raios de amor, eles são mais fecundantes quando nós lhes correspondemos com a nossa aquiescência ao bem. Ou seja, essa frase de Emmanuel, né? Nós precisamos estar sintonizados no caminho do amor, do bem, com as virtudes, com os sentimentos, sempre no caminho da luz. Por quê? Porque nós recebemos os raios do Pai e eles fecundam mais dentro da gente quando nós estamos com bons pensamentos e bons sentimentos. O ânimo e o propósito, eles precisam ser reexaminados de quando em quando. O que move você, né, no seu dia a dia? Porque a nossa transformação sempre vai se dar quando você estiver fazendo em benefício ao próximo. Mas o próximo é o próximo da rua, ou da casa, né? Aqueles que convivem com você também, do trabalho. Enfim, todos que vão cruzando o nosso caminho. Mas para isso, amigos, quando nós queremos no nosso dia a dia, né, trabalhar, nós precisamos sempre confirmar as nossas obras internamente. A nossa alma tem que estar de acordo e sabendo o motivo pelo qual, né, nós estamos fazendo aquele trabalho. Tem que ter uma aprovação íntima, né? Você lembra, já contei várias vezes aqui, não custa lembrar para quem está ouvindo pela primeira vez, da história dos 2 trabalhadores que estão levando tijolos numa obra, lá do caminhãozinho até dentro da obra, e os 2, né, são perguntados: o que vocês estão fazendo? Um diz: eu tô levando tijolo. Lembra essa história? Tá cansado, tô com sol, tô com dor nas costas, minha mão tá suja de tijolo, né, dessa poeira, meu nariz tá impregnado de poeira. Como é cansativo. E o outro falou do lado: eu estou construindo uma catedral. Percebem? Aprovação íntima. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele também sofre todas as coisas que o outro sofre. Mas ele sabe o que está acontecendo, por que ele está fazendo, né? Por isso que ele não reclamava,
Porque, gente, ele tinha conscientização interior dos seus ideais, né? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter a assinatura embaixo, né? Dentro de nós, confirmando que tudo que nós estamos fazendo é bom, é para o bem, é para auxiliar o próximo, é para auxiliar aqueles que estão atravessando os nossos caminhos, né? Seja qual for o trabalho de amor que o Pai nos chama, lembremos que a nossa catedral, ela vai se erguer tijolo a tijolo, né? O triunfo depende da constância, não é assim que a gente ouviu falar? O triunfo depende da constância. A elevação em qualquer situação, ela é obra de suor, de persistência e muitas vezes de sacrifício. As dificuldades nunca estão fora, elas estão dentro de nós. Você vê os dois, né? Os dois rapazes do tijolo, um encontrando 1000 dificuldades, porque dentro não tinha, né, a confirmação dentro de si dos seus ideais. O outro não tinha tanta dor, a coisa era mais leve, porque ele sabia o que ele estava fazendo, que ele fazia parte de algo maior. Então, a dificuldade está fora, está dentro de nós, nunca fora de nós, né? A luta, o combate é conosco mesmo. Não importa se nós somos velhos ou moços, se nós estamos sãos ou doentes, se somos ricos ou pobres, não importa se os caminhos são longos ou estreitos. Queridos, as dificuldades serão todas vencidas ao longo do trajeto. Então, caminhemos com determinação, com perseverança e confiança. E vamos ficar com uma frase do plano espiritual, né? Uma frase da espiritualidade. Deus, ele responde sempre de acordo com as sementes que nós deitamos no solo da nossa vida. Que vocês tenham um excelente sábado, um excelente fim de semana, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre entre nós, que nós possamos sempre trabalhar com a nossa mente ligada ao amor de Jesus e ao amor do nosso Pai Celestial. Abraços fraternos.